Olá, estou aqui hoje do meu escritório gravando uma mensagem muito especial para você, o Esquema Zeca. Mas antes, se você já agendou conosco e já garantiu sua vaga na próxima turma, uhul! É só esperar o dia do início da sua turma e sei que é muita ansiedade até lá. Mas se você ainda não agendou, faça isso imediatamente após ouvir esse conteúdo. O conteúdo é um pouco longo, né? Então, se você não tiver uns minutinhos aí para aprimorar a sua empresa, sinto muito, não tem como eu fazer milagre, combinado? Tire então uns minutos sem interrupção para ouvir, anotar o que é importante. Também vai ter um link no final de como entrar em contato com a gente. Então fica à vontade para ouvir esse conteúdo. Estou aqui para falar hoje de um tema muito importante que é o esquema Zeca. Nesse esquema, sua empresa poderá falir. Eu não estou aqui para deixar você morrendo de medo, roendo as unhas, sem dormir, se é que você dorme, né? Eu estou aqui justamente para dar dicas importantes sobre como deixar o esquema Zeca de lado e de fato ter sua empresa saudável. Se você não tem um planejamento estratégico, sua empresa está no esquema Zeca. O esquema deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa o governo me levar, governo leva eu. Deixa o cliente me levar, cliente leva eu. Sou feliz e agradeço pelo jeitinho de levar. Ainda bem que eu sou consultora, não cantora, né, gente? O esquema Zeca é maravilhoso na música do nosso querido Zeca Pagodinho. Mas não dá para levar a vida exatamente assim, pois nem sempre a vida leva aonde a gente gostaria, não é mesmo? Na verdade, ter uma empresa sem planejamento estratégico é como construir uma casa sem uma planta, ou até mesmo com planta, mas sem previsão orçamentária. Eu gosto muito de usar analogias e você verá isso nos meus próximos conteúdos. Analogia simples, do dia a dia, pois assim fica muito mais fácil de entender e principalmente de aplicar. Quando a gente pensa em uma construção sem nenhum tipo de planejamento ou planta ou orçamentário, qual que é a probabilidade disso dar 100% certo? Não adianta dar 99% certo em uma empresa, de uma forma recorrente, pois cada ano serão 12% a menos e a cada 10 anos serão 120% menos, isso sem considerarmos juros, correção monetária e afins. A cada 1% o custo fica para o futuro e poderá, acredite, vai fazer muita falta em um momento de revés. Vimos a falta que fez esse 1% somado durante a pandemia. Você já parou para pensar o quanto se perde em construções não planejadas? Eu vou usar essa analogia para você racionalizar o quanto de dinheiro você está perdendo na sua empresa por estar no esquema Zeca. As perdas na construção funcionam como uma bola de neve, o que não é muito diferente das empresas, e acaba comprometendo outras coisas na parte de acabamento, orçamento, retrabalho, desperdício de tempo, de material, de dinheiro, por conta de coisas que não foram planejadas de forma correta. Derrubam uma parede errada, assentam um piso com caída incorreta, qualidade do trabalho comprometida, atrasa na entrega, multa por atraso. Só aqui você já percebeu o prejuízo? Não faz muito tempo, estudos mostravam que a cada 3 prédios que se construíam, um se perdia. Estudos mais recentes da Escola Politécnica da USP concluíram que as perdas materiais chegam a quase 8% no que se refere a material e que essas perdas recorrentes geram 30% de perdas orçamentárias finais na obra. São percentuais consideráveis. E como isso acontece? Desperdício de materiais, desperdício de equipamentos, desperdício financeiro, desperdício de mão de obra, falta de controle e por aí vai. Trazendo isso para uma empresa, não controlar o estoque, não utilizar sistemas, não ter conhecimento adequado, não ter controle financeiro, não ter controle de fluxo de caixa, misturar contas físicas com a conta jurídica, não ter um DRE. Tem quem nem sabe o que é o DRE, se é de comer ou de passar no cabelo. E tudo bem, mas é preciso aprender. A gente vai ver mais sobre isso em outros conteúdos. O demonstrativo de resultados de exercício, não saber de fato se a empresa está dando lucro ou prejuízo e o motivo desse resultado. Os colaboradores sem processo, sem treinamento. Você já parou para pensar se todo fim de mês você tivesse 8% mais de economia que gerasse 30% mais lucro para você? E é isso que um planejamento estratégico faz. Faça a conta comigo. 30% em 12 meses. E em 10 anos de uma empresa com faturamento de 30 mil. Em um ano, significaria 108 mil. Isso mesmo, 108 mil reais a mais no caixa. Em 10 anos,
Significaria R$ 1.080.000. Isso sem considerar juros e correções. Se você nunca fez essa conta, seja com 0,5% ou com 100%, é sinal claro que você não tem planejamento e está no esquema Zeca. Mas o que é planejamento? São as ações, o trabalho real que precisa ser feito e como será feito. Como que a gente pode pensar então no planejamento estratégico? Primeiro, qual que é a visão de futuro da sua empresa? Onde ela quer chegar até o final do ano, pelo menos? Qual que é o resultado esperado em vendas, lucratividade, qualidade? É importante avaliar a condição real do seu negócio e quando eu falo de condição real, não adianta tapar o sol com a peneira, minha gente. Se tá ruim, é preciso ter a clareza de que está ruim e estabelecer a cura disso. Não dá para estar tudo um caos e tapar com a peneira ou empurrar para debaixo do tapete, porque vai apodrecer. A gente, como empreendedor ou como empreendedora, nós precisamos ter a ciência real do nosso negócio. Segundo, crie uma lista de metas. Por isso é importante saber a condição do negócio para definir a meta. Terceiro, faça metas trimestrais alinhadas com a sua meta anual. Supervisione, olhe semanalmente, para não acumular muita coisa para o fim do mês ou para o fim do ano e ficar aquela correria enlouquecida. Separe o ano ou o que restar dele por trimestre, bimestre, fracione as metas por ações mensais e fazer a estratégia para cumprir cada uma dessas metas. Por exemplo, não dá para falar que vai aumentar 50% as vendas em um ano sem pensar na estratégia de marketing, por exemplo. Seria desumano com a sua equipe e talvez inatingível. Quarto, capacite, aprenda. E para isso nós temos as formações e os programas de aceleração para você, para ajudar e para te apoiar nos passos que já mencionamos aqui e para outros ainda muito mais passos que você tem para colocar a sua empresa no trilho. Não vou colocar aqui, senão isso aqui ia virar um podcast gigantesco, né? Ou até mesmo lá no e-mail ia dar para fazer um e-book. 5. Capacite a sua equipe. Para isso nós temos os treinamentos e cursos para os colaboradores. Durante a formação, você vai perceber que às vezes tem uma defasagem ou uma necessidade de treinar a sua equipe e a gente faz isso para você. Mas não adianta cobrar deles que eles tenham disciplina, se capacitem, se dediquem se você não dá o exemplo, né? A empresa é seu reflexo. 6. Documente. É preciso documentar até para se preparar melhor para o inesperado. Inclusive ter determinado plano de contingência para atividades e recursos chaves. Opa, você não sabe o que são recursos chaves de contingência? Isso será tema de outro podcast aqui e temos um módulo inteiro na nossa formação de empresários só para falarmos disso. 7. Aproveite a jornada. Não seja um empreendedor ou empreendedora hard, aquele céus, azar, a vida ruim. Como engajar as pessoas se você mesmo está desmotivado? Como querer que as pessoas se motivem com sua empresa se você mesmo está cansado dela? Não é por acaso que nós temos 4 módulos na formação de empresários, que é um resgate mesmo, de verdade. Porque se você está bem, a sua empresa vai muito melhor. É inegável que o planejamento é importante e mais inegável ainda que quase metade das empresas que acabam falindo porque estão no esquema Zeca. Mesmo sem planejamento, a sua empresa vai continuar um tempo construindo a obra. Mas o impacto da falta de planejamento não vai ser imediato. Não vai acontecer agora. E talvez nem nos próximos 3 meses, mas acredite, vai. E quando for, vai ser de uma vez. Se perde 1% aqui, 3% acolá, um cliente que não paga aqui, um desperdício ali e assim vai. Quando se soma tudo isso, mais cedo ou mais tarde vai faltar dinheiro e se você não está vendo dinheiro, isso é um sinal mais do que amarelo. Vai faltar dinheiro para colaboradores, para matéria-prima, para fazer vendas, ou talvez vai ter muito estoque parado porque não planejou compras e marketing, vai faltar prioridades, vai sobrar a sensação de estar perdido, perdida, solitário, pior. Vai faltar dinheiro para você. Se você ainda não parou para montar esse planejamento, a hora é agora. Dedique 1 hora após ouvir esse podcast para pelo menos planejar este mês. E se você quer realmente ser um empresário, uma empresária especializada em rentabilidade e gestão humanizada estratégica, seu lugar é aqui com a gente agora na única formação de empresários do país que tem chancela do MEC.
Clique aqui agora, né, nesse podcast que você está ouvindo, lá naquele e-mail, na verdade, que você recebeu também, ou vai ter um link em algum lugar aqui para você clicar, ou vai lá no bio da @mentora Mila Carvalho, que você também consegue falar direto comigo e reserve um horário com a gente. Venha fazer parte com a gente da próxima formação e saia da turma do Vou Pensar. Vem com a gente!